Daremos início, nesta manhã do dia 26 de agosto, a mais um tema dos Círculos de Diálogos. Hoje, com o excelentíssimo senhor ministro do STJ, Marcelo Navarro, discorrendo acerca do tema o sistema de precedentes brasileiro e sua aplicabilidade. Inicialmente, registramos a presença do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Vivaldo Pinheiro, do ministro do STJ, Marcelo Navarro, da excelentíssima senhora desembargadora Maria Zeneide, vice-presidente da Egrégia Corte de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, representando a governadora do Estado do Rio Grande do Norte, o procurador-geral do Estado, Luiz Antônio Marinho. E registramos a presença no perfil de autoridades do presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio Grande do Norte, advogado Aldo Medeiros. Inicialmente, ouviremos as boas-vindas do excelentíssimo senhor presidente da Egrégia Corte de Justiça Potiguar, desembargador Vivaldo Pinheiro. Bom dia a todos. Saúdo a todos na pessoa do ministro Marcelo Navarro, doutor Luiz Marinho, procurador representante da excelentíssima senhora governadora, doutor Aldo Medeiros, da OAB, a vice-presidente desembargadora Maria Zeneide, a pessoa de quem saúda todos os presentes. Senhoras e senhores, o projeto Círculos de Diálogos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, coordenado pela vice-presidência desta corte, a pessoa da desembargadora Maria Zeneide Bezerra, em parceria com a OAB do Rio Grande do Norte, aqui bem representada pelo seu presidente, doutor Aldo Medeiros, tem a satisfação de promover mais uma edição, trazendo sempre um tema que estimula o debate para a apreciação de todos nós que estudamos ou atuamos na área do direito. E desta vez, nos concede a honra o ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, um nome da maior expressão no direito brasileiro, que desde os bancos acadêmicos, depois advogado, professor, promotor, procurador da República e desembargador federal, dividiu conosco o seu saber, a sua erudição profunda na área. Agradecemos a generosidade do ministro, que vai abordar um tema atualíssimo, o sistema de precedentes brasileiro e sua aplicabilidade obrigatória. E falar em precedentes e sua eficácia vinculante em casos concretos, trazida pelo novo Código de Processo Civil, é tratar de uma revolução assistida e vivenciada por todos nós que fazemos o poder judiciário. Não tenho dúvida de que teremos, a partir de agora, uma aula do mais alto nível sobre esse assunto. Em nome de toda a Corte da Justiça Potiguar, desejo a todos uma boa palestra e ao ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, desde já, os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Registrar como fator de brilhantismo para este encontro a presença de destacadas autoridades. Citamos aqui os juízes de direito da Egrégia Corte de Justiça Potiguar, autoridades do parquê. Em ato contínuo já teremos o desenvolvimento do tema com o ministro Marcelo Navarro, Sistema de Precedentes Brasileiro e sua aplicabilidade. O ministro é natalense, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem mestrado em Direito pela PUC. Bastante extenso o currículo aqui do nosso ministro. Doutorado em Direito das Relações Sociais, Direito Processual Civil, também pela PUC, a tese defendeu em 99. Atualmente é ministro do Superior Tribunal de Justiça, professor do curso de Direito da Universidade de Brasília desde o ano de 2016. Obras publicadas, apontamentos sobre mandado de segurança da Companhia Editora do Estado do Rio Grande do Norte, em 84, reclamação constitucional do direito brasileiro, mandado de segurança coletivo pela editora Saraiva, São Paulo, no ano de 2000, significado do 30 de setembro, coleção moçoroense, Mossoró de 2001,
membro da Academia Norte Rio Grandense de Letras, cadeira número 39, desde 2013, e foi empossado em janeiro de 2016. Professor emérito da Universidade 9 de Julho de São Paulo, membro da Academia Brasileira de Direito. Com vocês, teremos agora, discorrendo acerca do tema, o sistema de precedentes brasileiro e sua aplicabilidade, o excelentíssimo senhor ministro do STJ, Marcelo Navarro. Bom dia a todos. Saúdo em especial o presidente e a vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargadores Vivaldo Pinheiro e Maria Zeneide, nas pessoas de quem homenageio a magistratura do meu estado. Quero muito bem ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, tribunal perante o qual advoguei no começo da minha carreira jurídica, onde tenho, na primeira instância, um primo querido, o juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, e no próprio tribunal, dois servidores concursados, que são meus sobrinhos, a quem quero muito bem, George Helena Ribeiro Dantas Melo e Gustavo Henrique Ribeiro Dantas de Carvalho, a quem mando um abraço. Saúdo ainda o presidente Aldo Medeiros, da seccional local da Ordem dos Advogados do Brasil, que é co-patrocinadora desses círculos de diálogos, e também saúdo as autoridades do Poder Executivo na pessoa do Procurador-Geral do Estado, Luiz Marinho, que representa a governadora Fátima Bezerra. Saúdo ainda os presentes, magistrados, advogados, membros do Ministério Público, professores e estudantes de direito, enfim. É muito bom nós estarmos falando para a nossa terra. Vocês virem ali no fundo, em cima do meu birô, tem a bandeira do Rio Grande do Norte, que está sempre hasteada no meu coração. Bom, vamos falar de um tema que, como disse o presidente Vivaldo, ele hoje é constitui uma revolução e veio para alterar realmente o direito brasileiro, em especial na sua função jurisdicional, que é a questão da construção de um sistema de precedentes. Eu pergunto se todos estão vendo a tela. Ótimo. Então, vamos começar, desde logo, explicando o que é um precedente. Eu trabalho aqui com uma série de conceitos e colocações que foram formuladas no artigo 5 anos do novo Código de Processo Civil, a importância dos precedentes, do nosso querido amigo, colega e conterrâneo Luiz Alberto Gurgel. Está num livro publicado exatamente sob os auspícios, assim como aqui a magistratura e a advocacia estão de mãos dadas, nesse livro em que está publicado o trabalho do ministro Luiz Alberto, é um livro publicado pelo CNJ com a OAB sobre os 5 anos do Código de Processo Civil. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o que é um precedente. Precedente é uma decisão judicial tomada, no caso concreto, que serve para, cujo elemento normativo serve para o julgamento posterior de casos análogos. Então, nós temos aí que a gente tem que identificar o elemento normativo da decisão, ou seja, qual é a parte da decisão que pode servir como uma norma, para que ela sirva de diretriz, isto é, de guia, de regulação para o julgamento de casos, obviamente, análogos, ou seja, que se enquadrem neste precedente. O precedente ele é composto de um conjunto de circunstâncias fáticas. A tese
que foi firmada, a motivação, chamada de ratio decidendi, que em latim, obviamente, é razão de decidir, e que é o núcleo do precedente. Eu diria até que a motivação é o precedente, em sentido estrito, e também a argumentação jurídica que foi desenvolvida para se chegar àquela tese. É muito importante nós vermos esses elementos todos, uma vez que o precedente só pode ser aplicado se a sua razão de decidir combinar com o problema que está sendo posto, se as circunstâncias fáticas forem semelhantes e se a argumentação jurídica servir. As origens do precedente estão fora do nosso sistema jurídico. O sistema jurídico do qual o Brasil faz parte, como herdeiro da tradição portuguesa, da tradição ibérica, chamada também, que estava integrada dentro da tradição jurídica da Europa continental, que é chamado sistema jurídico romano-germânico, ainda do civil law. O precedente nasce do common law. O common law é vamos dizer, um outro grande sistema jurídico do mundo ocidental que se desenvolveu nas Ilhas Britânicas. Então, a separação geográfica entre as Ilhas Britânicas e a Europa continental, quer dizer, o Canal da Mancha, serviu para que duas linhas jurídicas se desenvolvessem. No continente europeu propriamente dito, França, Itália, Espanha, Alemanha, Portugal e, portanto, como colônia, o Brasil, ficaram mais presos às origens do direito romano e com a influência dos bárbaros, em especial germânicos, por isso é chamado de sistema romano-germânico, ou do civil law, porque a lei escrita do direito romano ela tinha como universo, principalmente, a regulamentação das relações jurídicas privadas, por isso civis, né? E nós tivemos, então, uma influência maior do direito romano-germânico no continente europeu. Basta a gente lembrar que um país como a Alemanha, um dos países mais desenvolvidos do mundo, inclusive em matéria jurídica, até 1900 aplicava o direito alemão, era o Corpus Iuris Civilis de Justiniano, lá do começo do século V depois de Cristo, no Império Romano, ainda que Império Romano do Oriente, mas ainda como continuação da tradição romana. Então, só em 1900 é que a Alemanha ganha um Código Civil, ou seja, uma legislação própria, porque até então ela era guiada pelo direito romano. Na França, até 1804, quando entra em vigor o Código de Napoleão, até então ela era guiada pelo direito romano, com mais uma série de outras normas que foram sendo geradas ao longo da Idade Média e da Idade Moderna. Então, nas Ilhas Britânicas, por causa dessa separação geográfica, a evolução do direito se deu de forma diferente. Não que o direito inglês e, portanto, o das suas colônias, dos Estados Unidos, da Austrália, da Nova Zelândia e muitos outros países, não que ele seja infenso ao direito romano. Pelo contrário, se você vai ao direito inglês, se você pega um livro de direito em inglês, você nota o uso de uma quantidade de expressões em latim tão comum quanto num livro de direito aqui do Brasil ou de qualquer outro país pertencente ao sistema jurídico romano-germânico. Basta dizer que talvez a maior contribuição da Inglaterra para o direito mundial é o habeas corpus, né? Que nasceu na Idade Média na Inglaterra e ele tem um nome em latim, né? Então, o que aconteceu foi que os ingleses, o sistema do common law, ele ficou menos ligado na lex scripta, porque
jamais se adotou nas Ilhas Britânicas o Código Justinianeu como ele foi adotado na Europa continental, e eles passaram a trabalhar mais com costumes e tradições que iam sendo fixadas através da aplicação jurisdicional. Então, desde sempre, no sistema do common law, o direito, como ele é aplicado pelos tribunais, teve um peso maior do que nos países do civil law do nosso sistema. Às vezes, nas faculdades de direito, no começo das faculdades de direito, os professores, para tentar simplificar, eles gostam muito de dizer que o sistema romano-germânico é o da lei escrita e o sistema do common law é o do direito consuetudinário, é o do direito dos costumes. Mas isso, hoje em dia, é muito menos importante, porque hoje, atualmente, esses sistemas foram se misturando. Não existe mais nenhum país que se vale apenas de institutos só do romano-germânico de um lado ou só do common law do outro. Se você vai aos Estados Unidos, por exemplo, você fica impressionado com a quantidade de legislação escrita que eles têm e utilizam. Assim como nós, aqui no Brasil, nos valemos de diversos institutos típicos do common law. Eu já falei, por exemplo, do habeas corpus, mas poderia falar, por exemplo, do controle jurisdicional de constitucionalidade, que é algo que veio do sistema do common law, porque lá sempre a jurisdição teve um papel muito importante na aplicação do direito. E no sistema da Europa continental havia uma certa desconfiança, principalmente entre os franceses, em relação à jurisdição. Os juízes franceses foram muito identificados com a nobreza, e, por isso, desde a Revolução Francesa, houve uma preocupação em que eles não se mantivessem contra o povo, de sorte que as constituições francesas têm dificuldade em chamar, por exemplo, o judiciário de poder. A Constituição Francesa de 1950, que ainda está em vigor, ela chama poder executivo, poder legislativo e autoridade judiciária. Ela não chama o judiciário de poder. E só recentemente se estabeleceu um sistema real de controle de constitucionalidade em alguns países, como a França, do sistema romano-germânico. Além do que, a jurisdição em países como a França, ela é separada em jurisdição jurisdicional e jurisdição administrativa, porque não se admite que a jurisdição jurisdicional dê, por exemplo, uma ordem para o executivo. Então, são questões que, no mundo atual, elas mudaram um pouco de configuração, porque tanto os países do common law adotaram princípios do civil law. A Inglaterra, por exemplo, só muito recentemente criou uma Corte Suprema, porque até há pouco a Corte Suprema inglesa era nada mais, nada menos do que uma parte da Câmara dos Lordes, que é a casa alta do legislativo inglês, né? A Inglaterra findou adotando algumas estratégias do judiciário do sistema romano-germânico no tempo em que esteve filiada à União Europeia. E nós vemos acontecer o inverso nos países do sistema romano-germânico como o nosso. Então, as origens do precedente estão no common law. Você tem lá exemplos antiquíssimos. O caso Donaldson versus Becket, na Inglaterra, é de 1774, ou seja, do século XVIII. Estabeleceu-se que os direitos autorais não eram eternos, eles se submetiam a prazos fixados em lei. E isso passou para os Estados Unidos. O caso talvez mais famoso daquele país
é o caso Brown versus Board of Education, de 1954, que acabou com a chamada separação entre os alunos das escolas em que estudavam os brancos e onde os negros e pessoas de outras raças estudavam de forma separada. A partir deste caso, se acabou com isso e as classes passaram a admitir alunos de todas as origens. Entretanto, é preciso dizer que o Brasil não é absolutamente estranho a um sistema de precedentes jurisdicionais. Nós tivemos, na Casa de Suplicação, que era o equivalente a uma Suprema Corte no tempo do Brasil Colônia, os famosos assentos da Casa de Suplicação, em que aquele tribunal sumariava as suas decisões mais importantes para estabelecer regras que ajudassem a aplicação do direito nos casos posteriores e servissem de guia para os demais tribunais, as relações, como eram chamados, e os juízes de direito daquele tempo. Depois, já com o Brasil independente, nós tivemos o uso dos pré-julgados na área da justiça trabalhista. O TST estabelecia pré-julgados que eram espécies de súmulas quase que com um efeito vinculante. A partir daí, e mais próximo aos nossos dias, desde os anos 50, o final dos anos 50, se fala na chamada crise do Supremo Tribunal Federal, que levou à criação do instrumento das súmulas, em 1963. E depois vieram as súmulas vinculantes, a partir da Emenda Constitucional 45, de 2004, que estabeleceu um efeito vinculativo quando as decisões do Supremo em recurso extraordinário, quando elas tivessem reconhecida a repercussão geral. Então, o Supremo passou a contar com diversos mecanismos de vinculação, além daqueles que já vinham previstos em legislação, tanto anterior recepcionada pela Constituição de 88, como em legislação posterior a ela, como o caso das ações diretas de inconstitucionalidade, das ações declaratórias de constitucionalidade e das arguições de descumprimento de preceito fundamental. Bom, temos, então, essa figura do precedente adotada entre nós na nossa Constituição, quando menos a partir da emenda número 45 de 2004, que já não faz tão pouco tempo assim. Nós já temos aí quase 18 anos da existência da súmula vinculante aqui no Brasil. E nós continuamos até hoje, muita gente sem entender como é que isso funciona e confundindo precedente com jurisprudência. Aliás, como está anotado aqui nessa lâmina que está aparecendo, há um uso corriqueiro das expressões precedente e jurisprudência como se fossem sinônimos. E no uso corriqueiro até a gente admite, eu mesmo e nós, em todos os tribunais e aqui até nos tribunais superiores, nós fazemos isso. Estou lendo um voto, decidindo alguma coisa, e digo, olha, temos precedentes aqui no recurso tal, no habeas corpus tal, no mandado de segurança tal, e a gente vai usando as expressões jurisprudência e precedente como se elas fossem sinônimos. Às vezes a gente quer dizer com isso que há jurisprudência similar ao caso que nós estamos decidindo. Entretanto, do ponto de vista mais estritamente técnico, há distinções claras entre o precedente e a jurisprudência. Primeiro, uma distinção quantitativa. O precedente é uno.
Quando você tem uma súmula vinculante ou uma tese definida em recurso repetitivo, é aquela tese. Você diz, olha, o precedente número tal, enquanto que a jurisprudência é vária, porque a jurisprudência é um conjunto de decisões que segue num dado sentido. Mas as mais importantes distinções são as distinções qualitativas. Primeiro, o precedente fornece uma regra que é universalizável, e a jurisprudência só mostra uma tendência decisória. O segundo aspecto é que o precedente está, ou pelo menos deve estar, sempre ligado à segurança jurídica. E a jurisprudência, seria bom se a jurisprudência sempre estivesse ligada à segurança jurídica, mas ela nem sempre está, porque muitas vezes é um caso diferente, só chegou aquele caso, ou são pouquíssimos casos daquela espécie, e, portanto, você apenas está resolvendo um problema concreto. Nem sempre você está, ao resolver o problema concreto, pensando em outros problemas que podem ser iguais ou parecidos. Acontece que o Código de Processo Civil de 2015 deu um passo muito importante, tão ou mais importante quanto o que deu a Emenda Constitucional 45, que criou a súmula vinculante. É que o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe uma grande novidade para a missão dos tribunais em distribuir justiça. Todos os tribunais, e não apenas os tribunais superiores. Os artigos 926 e 927. O 926, quando ele diz os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Então, é uma obrigação legal imposta aos tribunais uniformizar a jurisprudência, a própria jurisprudência de cada um deles, e manter essa jurisprudência estável. O tribunal não pode ficar variando a sua jurisprudência. Se o tribunal perceber que está variando, ele deve se utilizar dos mecanismos que ele puder, a uniformização de jurisprudência, os recursos internos, o uso dos diversos órgãos que o tribunal tem, no caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que é um tribunal numericamente pequeno, o seu plenário, para sanear essa possível instabilidade. Manter essa jurisprudência íntegra, ou seja, sumulá-la, organizá-la e manter uma jurisprudência coerente. Não é possível que os tribunais, sejam tribunais de apelação, sejam tribunais superiores, fiquem decidindo hora de um jeito, decidindo de outro. Não. Se você vai mudar, por exemplo, a jurisprudência de uma Câmara, a jurisprudência de uma seção, a jurisprudência de um grupo de câmaras, a jurisprudência do plenário ou do órgão especial de um tribunal, é preciso que o julgador diga, olha, a nossa jurisprudência é assim, eu estou propondo que nós sigamos, a partir de agora, um caminho diverso. E aí o colegiado discute se vai manter ou se vai mudar, ele vai ter que estabelecer razões novas para a mudança, e, a partir dali, ele deve seguir essa mudança, mas dentro da estabilidade. E mais, nós, julgadores, temos que ter humildade e disciplina. Nós precisamos obedecer à jurisprudência, inclusive do nosso próprio tribunal, e segui-la mesmo quando vai contra aquilo que nós pensamos. Se eu estou num órgão que está discutindo se vamos mudar a jurisprudência no sentido X ou Y, eu digo que é Y, mas a maioria diz que é X, a partir dali,
tem que valer o X. Quando eu for julgar, eu direi, ressalvando minha convicção, continuo achando que é Y, vencido, mas não convencido, porém, eu tenho que reafirmar a jurisprudência do meu tribunal. E, obviamente, também a jurisprudência dos tribunais que estão acima do meu, porque no artigo 927 se impõe aos tribunais e aos juízes observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos e incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e os julgamentos dos recursos extraordinário e especial repetitivos, os enunciados das súmulas do Supremo em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional e a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Eis aqui a grande dificuldade que essa novidade na missão dos tribunais e até dos juízes que o Código trouxe. Primeiro, compreender que essa mudança não é só para o processo civil, ela também é para o processo penal. Por quê? Porque nada disso contraria o Código de Processo Penal e nada disso contraria os princípios de direito penal e de direito processual penal. Por conseguinte, tudo isso que está nos artigos 926 e 927 penetra no direito penal e no direito processual penal pela via do artigo 3º do Código de Processo Penal, que diz que se aplicarão subsidiariamente ao processo penal as regras dos demais ramos de processo, naquilo que não contrariarem o Código, naquilo que não contrariarem os princípios do processo penal. Até recentemente, nós trabalhávamos com a expressão jurisprudência dominante. Mas essa expressão é inescapável trabalhar com ela, porque nem sempre você já tem um precedente estabelecido. E, na falta de um precedente, você tem que trabalhar mesmo com a jurisprudência dominante. Mas ela traz uma série de dificuldades. Eu até escrevi um artigo que está para ser publicado sobre essa questão das decisões monocráticas nos colegiados e o problema da jurisprudência dominante. Mas essa expressão ela é tormentosa. Primeiro, número. Vamos dizer que você diz, qual é a jurisprudência dominante? É a que tem mais acórdãos. Tem acórdãos no sentido X e acórdãos no sentido Y. Eu tenho 10 acórdãos no sentido X e só tenho 5 no sentido Y. Então, os acórdãos do sentido Y são dominantes. No sentido X, são dominantes. Será? Vamos ver qual é a origem. Imagine que eu tenho 10 acórdãos no sentido X, mas esses acórdãos são oriundos de vários tribunais regionais, federais, tribunais de justiça, e eu tenho 5 acórdãos no sentido contrário, mas esses 5 são do Supremo e do STJ. Quais são os dominantes? Eu tenho 10 acórdãos no sentido X, mas são de câmaras. Eu só tenho 5 acórdãos no sentido Y, mas esses são do pleno. Qual é o dominante? A questão do tempo. Eu tenho 10 acórdãos no sentido X, mas eles são antigos. E os meus 5 do sentido Y são bem mais recentes. Aqueles acórdãos do sentido X foram proferidos por órgãos colegiados em que talvez a maioria dos magistrados já esteja aposentada até. E esses outros aqui são de juízes em atividade. Então, qual é o dominante? Além disso, tem a questão da qualidade. Eu tenho 10 acórdãos aqui num sentido, mas nenhum deles aprofundou a questão, enquanto que os 5 acórdãos que eu tenho no sentido contrário, houve um aprofundamento imenso. Houve a discussão
realmente intensa da matéria, houve a invocação de doutrina de alta qualidade, de jurisprudência também. Então, há muitas variáveis, não é apenas, como muitas vezes se imagina, o número de decisões, é a origem delas, o tempo em que elas foram proferidas e a sua qualidade. Por fim, é preciso reconhecer que os precedentes do common law, eles são diferentes dos precedentes do direito brasileiro, e não podia deixar de ser assim, porque nós estamos importando uma sistemática que originalmente não era nossa, embora, como eu falei em relação aos assentos, aos pré-julgados e às súmulas, nós já tivéssemos algum tipo de experiência, mas da forma como está é diferente. Alguns autores criticam a criação do nosso sistema, dizendo que os precedentes do common law são trazidos do passado para o presente, enquanto que os nossos são estabelecidos no presente para o futuro. E alguns autores até ironizam e dizem que nós criamos os precedentes fast food, precedentes que são feitos no momento e já passam a valer a partir dali, como, por exemplo, os precedentes oriundos dos incidentes de resolução de demandas repetitivas. Vejam aqui, por exemplo, no artigo 985 do Código de Processo Civil, que diz: julgado o incidente, no caso, o incidente de resolução de demandas respectivas, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais que versem sobre idêntica questão de direito, e ainda no inciso 2º, aos casos futuros que versem idêntica questão de direito. Então, há alguns autores que dizem: olha, isso é um precedente fast food. Ele é preparado imediatamente para ser aplicado. Isso traz problemas? Evidente. Acontece que nós estamos aqui aplicando o direito e aperfeiçoando a sua aplicação. Os precedentes não são imutáveis, nem as decisões em IRDR são imutáveis. Além disso, temos o auxílio luxuoso da doutrina e a prática dos tribunais vai avançando. Nós estamos começando agora. O problema é que nós tínhamos de começar de algum jeito. E é lógico que o nosso mundo não vai mudar. Nós não vamos estralar os dedos e amanhã acordarmos num país com a cultura do common law. Não. Nós vamos construir uma cultura de precedentes à moda brasileira. Essa cultura e essa aplicação dos precedentes precisa investir na fundamentação maior e mais detalhada das nossas decisões, que foi uma preocupação notável do Código de Processo Civil, no seu artigo 489, parágrafo 1º, que é talvez um dos dispositivos mais famosos e mais inovadores dessa norma, desse diploma. É aquele que diz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à reprodução a paráfrase de ato normativo sem explicar a sua relação com a causa ou a questão decidida. Eu tenho até um orgulho do final desse inciso 1º, porque eu participei, ajudei a elaboração do CPC em reunião à vida, aquelas reuniões que a comissão fez percorrendo o Brasil inteiro. Eu, na época, era desembargador do Tribunal da 5ª Região em Recife, eu participei. Depois a comissão me convidou para falar na Câmara, e quando se chegou nessa redação, dizia apenas: não se considera fundamentada a decisão que se limitar à reprodução a paráfrase de ato normativo. Eu disse: não, pelo amor de Deus, não façam isso, não. Vocês querem que o juiz não diga qual é o dispositivo de lei aplicável?
A melhor decisão é quando você diz, estou decidindo por causa do artigo tal da lei tal. Não, mas é porque a gente quer que ele seja. Então, botem um finalzinho aí, explicando qual é a relação desse dispositivo com a causa ou questão decidida. Esse finalzinho aí eu consegui que eles incluíssem na época na comissão da Câmara dos Deputados, àquele tempo presidida por um deputado baiano chamado Sérgio Barradas Carneiro. Também não se considera fundamentada a decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. E ainda que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. É aquela famosa história do sujeito dizer, não, eu decido assim em nome da dignidade da pessoa humana. Ele podia dizer, eu decido assado em nome da dignidade da pessoa humana que estava do mesmo jeito. É a chamada justiça abstrata, ou forma para todo o pé. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a condução adotada pelo julgador, o que é talvez um certo exagero do Código, porque todos os argumentos, só quem conhece é Deus, e os juízes podemos pensar que somos Deus, mas não somos. Se limitar a invocar precedente sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta a eles. É a tal questão da ratio decidendi, né? Ou deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a distinção entre o caso concreto e o precedente. É aí onde já nós vamos falar numa questão essencial nessa sistemática, que é o problema do distinguishing. Então, o Código se preocupou com fundamentação, preocupou-se com a não surpresa. O juiz não pode decidir, nem mesmo usando aqueles argumentos que ele pode conhecer de ofício, sem ouvir outra parte. Essa questão da fundamentação ela é aplicável ao processo penal, ela já era aplicável desde a edição do CPC, justamente porque não contraria dispositivo do CPP e nem princípios do processo penal ou do direito penal, mas agora se tornou explícita. A lei anticrime incluiu no Código de Processo Penal o artigo 315, parágrafo 2º, cuja redação é ipsis literis virgulisco, é igualzinha à do 489, parágrafo 1º. O que não foi incluído foi o artigo 10 do CPC no CPP, porque o princípio da não surpresa no Código de Processo Penal, ele tem que ceder à questão da liberdade. Digamos que eu receba um processo penal e, ao examiná-lo, ninguém levantou a questão, mas eu vejo que a pena do réu prescreveu. Eu preciso, então, para declarar a prescrição, intimar o Ministério Público se manifestar? Não. Principalmente se o réu estiver preso. Eu devo soltá-lo imediatamente. Então, o princípio da não surpresa em relação ao processo penal, ele sofre alguns temperamentos. Mas a gente tem de se preocupar com o núcleo duro do precedente, que é a ratio decidendi. O holding, em inglês, do verbo to hold, segurar, é o que segura o precedente. O que é a razão de decidir? Examinando a literatura dos países do common law, você tem pelo menos 5 explicações para a razão de decidir. É a regra de direito estabelecida pelo órgão julgador como base da sua decisão. É a resposta à questão de direito do caso. E aí ele vai dizer, é a lei tal, ou é o costume tal, ou é isso, é aquilo, é o precedente tal. Segundo, pode ser também que não exista uma regra de direito, mas o juiz justifica a sua decisão explicitamente para o caso. Então, também pode ser a razão de decidir. A terceira hipótese da razão de decidir é uma regra implícita de direito. A quarta é uma justificação implícita dada pelo julgador.
E, finalmente, pode ser a regra na qual se fundamenta o caso ou se cita como autoridade para um posterior exame. Mesmo assim, a doutrina inglesa e a doutrina americana, elas dizem que não é fácil encontrar exatamente o que é a ratio decidendi. Alguns autores até exageram e dizem que é uma coisa meio inconsistente e sem princípio, porque você precisa separar a ratio decidendi, que é a razão de decidir, de outras razões que podem estar sendo invocadas na decisão e que são chamadas pelo nome de obter dictum, ou de outras coisas ditas, ou de coisas ditas de passagem. Estas integram a decisão, mas não integram o precedente. Tá? Essas outras razões, obter dictum, plural, obter dicta, fazem parte da decisão, mas aí elas não vinculam. O precedente vincula, mas o obter dictum, que é aquilo que é dito como um argumento a latere, aquilo que é dito de passagem, ele apenas tem efeito suas ordens. E quem é que tem efeito vinculante ou o que é que tem efeito vinculante? A gente já viu que recursos especiais com repercussão geral e recursos especiais e recursos extraordinários com repercussão geral e recursos extraordinários e recursos especiais repetitivos formam precedentes. Você não vão encontrar recursos extraordinários repetitivos, porque o Supremo pode usar as duas técnicas, a repercussão geral e os recursos repetitivos, mas ele não usa a técnica de recursos repetitivos. Ele prefere ir para a técnica de repercussão geral, porque ela é mais direta e já permite a ele, dali, editar uma súmula vinculante. O STJ não tem repercussão geral. Nós estamos atualmente com uma emenda constitucional em tramitação, já passou 2 vezes na Câmara, falta passar 2 vezes no Senado para criar a chamada relevância da questão infraconstitucional, e aí nós teremos algo parecido com uma repercussão geral no STJ, e certamente os recursos especiais com relevância, eles vão ser vinculantes. Mas o que interessa é que, no caso, o STJ se vale da técnica que ele pode usar, que é a dos recursos especiais repetitivos. Então, todos esses formam precedentes. Os embargos de divergência e até recursos extraordinários e recursos especiais não repetitivos também, de acordo com grande parte da doutrina, quando eles viabilizam a unidade do direito, ou seja, quando pacificam matérias, eles também seriam vinculantes. Os IRDR e os IA6, quer dizer, os incidentes de resolução de demanda repetitiva e os incidentes de assunção de competência, também vinculam, inclusive nos tribunais de apelação, nos TRFs e TJs. Claro que nos tribunais de apelação, como eles não têm abrangência nacional, eles vão formar precedentes vinculantes no seu âmbito, isto é, no âmbito territorial daquele estado ou daquela região sobre a qual eles possuem jurisdição. E há aquelas eficácias vinculantes derivadas da Constituição, que ou recepcionou ou, sob sua égide, permitiu a edição de legislação como a que regula as ADIs, as ações diretas de inconstitucionalidade, as AD6, que são as ações declaratórias de constitucionalidade, né? As ADPFs, que eu esqueci de pôr aqui na lâmina, que são as arguições de descumprimento de preceito fundamental, e os recursos extraordinários com repercussão geral. Mas também existe a eficácia vinculante derivada do Código de Processo Civil, inclusive com validade para o processo penal pelos mecanismos
que eu já expliquei, e aí você tem os recursos repetitivos e outros. Há três técnicas trazidas do Common Law que nós também precisamos conhecer. Uma delas eu já mencionei, que é o distinguishing. Tanto para você desobedecer a um precedente, quanto para você separar as causas que devem ou não ser subsumidas a um precedente, você tem de fazer o distinguishing, que é do verbo to distinguish, ou distinguir, é fazer a distinção. Esta semana mesmo, na terceira sessão, que é a sessão criminal do Superior Tribunal de Justiça, nós tivemos uma reclamação em que pedia o cumprimento de uma decisão numa ação coletiva. Se trata de uma matéria que não é criminal, mas ainda está sob o julgamento da terceira sessão, porque são processos antigos em execução de questões que eram da competência nossa e hoje não são mais, e nós dissemos, este aqui, nós não vamos conceder a reclamação, porque esse precedente aqui não se subsume àquele tal. A gente fez exatamente o distinguishing. Então, essa é uma operação importante que as partes muitas vezes requerem e os juízes e tribunais têm de fazer, mas às vezes os próprios juízes e tribunais de ofício precisam mostrar. E há duas outras coisas. Como eu disse antes também, os precedentes não são imutáveis. Muitas vezes existe o overruling do precedente. O que é o overruling? É quando o órgão judicial que produziu o precedente produz um precedente novo e supera o precedente anterior. A técnica aconselha que sempre que o juiz ou tribunal for superar o seu precedente, ele mencione isso, exatamente para não criar aquela sensação de insegurança. Puxa, decidiu de um jeito, agora está de outro. Quando você for mudar, diz, olha, nossa jurisprudência, ou existe um precedente nesse sentido, mas nós vamos, dessa vez, alterar, porque estamos achando que essa não é uma boa saída, por isso, por aquilo outro. É óbvio que cada órgão judiciário só pode mudar os precedentes até o nível em que ele próprio os construiu. Os precedentes dos órgãos superiores, né? Os tribunais de apelação devem observar os precedentes do Supremo e do STJ, como o STJ deve observar os precedentes do Supremo. E o Supremo deve observar os próprios precedentes enquanto não fizer o overruling. O overriding é uma espécie de overruling em que não é porque o próprio tribunal quis alterar o precedente, é porque a situação das coisas não dá mais para aplicar aquele precedente, e ou a regra jurídica que originava o precedente se alterou, ou as situações de fato, aquele conjunto de situações fáticas que também compõe o precedente, não está mais presente. Finalmente, nós temos a modulação, que é quando se estabelece um precedente, muitas vezes o tribunal precisa dizer, olha, isso vale desde sempre, ou isso só vale a partir de agora, ou a partir de data tal, ou a partir de daqui para frente na data tal, porque muitas vezes o tribunal leva em consideração critérios de interesse social, de segurança jurídica, do já mencionado princípio da não surpresa, da proteção da confiança. Imaginem, o sujeito vai alterar, por exemplo, uma regra tributária, vai dizer que a regra tal não se aplica mais, ou que a forma tal de recolher tal tributo deve mudar.
E o contribuinte vinha fazendo daquele jeito, porque a jurisprudência anterior era toda nesse sentido. Então, é óbvio que é uma forma de conceder segurança jurídica e proteger a confiança, dizer, olha, isso vale a partir daqui para frente. Então, isso precisa ser considerado. Ah, então o tribunal faz tudo do jeito que ele quer, quando bem quer. Não é bem assim. O Código de Processo Civil, e eu insisto, nisso tudo aplicável ao processo penal, porque são questões que não contrariam o Código de Processo Penal, nem os princípios do processo penal e do direito penal, o Código de Processo Civil traz claramente, nos parágrafos 2º a 4º, especialmente no 3º, a fundamentação para as modulações. A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese, quando você tem um assunto de grande repercussão. Isso, inclusive, deve ser levado em conta no momento de fazer a modulação. Explicitamente sobre a modulação, o parágrafo 3º. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores ou daquela oriunda do julgamento de caso respectivo, pode haver modulação dos efeitos no interesse social e no da segurança jurídica. E o parágrafo 4º. A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos, observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Então, são temas que passam a merecer a atenção maior dos nossos julgadores e dos nossos tribunais. Quer dizer, a gente chega a algumas conclusões depois disso tudo. Primeiro, que o sistema de precedentes brasileiro, embora ainda em construção, como eu falei, nós estamos aqui aplicando, nós estamos aprendendo, ele já é uma realidade. Vejam, por exemplo, no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, quantos avanços já foram feitos em relação ao próprio Código de Processo Penal. Eu sempre digo, e quem está dizendo isso não sou eu, alguém poderia dizer, está elogiando o regimento interno do STJ porque é o tribunal dele. Não, são processualistas que têm elogiado o nosso regimento, porque nós criamos uma comissão gestora de precedentes, porque nós alteramos até a maneira de se fazer o acórdão, a explicação de que a tese jurídica deve ser delimitada. O Código, por exemplo, permite a afetação por decisão monocrática, mas no nosso regimento abrimos mão da afetação monocrática, até para evitar que um colega traga, diz, vamos afetar isso aqui, e na hora da discussão, outros colegas digam, não, isso não merece afetação, etc. Então, a decisão colegiada, uma série de inovações, a gestão interna dos precedentes, que nos tribunais de apelação poderiam ser criadas comissões não apenas para a gestão dos precedentes, mas para o acompanhamento dos precedentes dos tribunais superiores, né? Então, a gente chega à conclusão de que a aplicabilidade dos precedentes não é mais apenas uma questão suasória, uma questão de persuasão, uma questão de convencimento. Não. Isso aí, o obter dictum já se aplica. Mas a ratio decidendi, o centro, o núcleo do precedente, é de aplicação obrigatória e decorre da Constituição ou de lei. E a observância dos precedentes leva a uma série de vantagens. A isonomia, a segurança jurídica, a proteção da confiança, a estabilidade, a integridade, a coerência da prestação jurisdicional. Aquela ideia, não, o juiz tem que ter a liberdade absoluta de julgar. Ele tem a liberdade, mas dentro dos parâmetros que não são mais apenas os parâmetros da lei.
O juiz sempre teve liberdade, mesmo antes da criação do sistema de precedentes, e, ao mesmo tempo, sempre esteve vinculado à lei. Só que agora ele não está vinculado apenas à lei escrita, mas à força jurídica da aplicação do direito pelos tribunais, a partir do momento em que a ordem jurídica nacional, a começar da Constituição e depois da legislação feita nos moldes da Constituição, optou por sair do domínio da lei escrita. Veja hoje que a gente não diz mais do Ministério Público que ele é custos legis, ele é custos iuris, ele é fiscal da ordem jurídica. A própria expressão devido processo legal, due process of law, ela é uma má tradução em português, porque pegaram a palavra law, que é uma palavra de 3 letras começada com L, e acharam que era lei. Mas se você perguntar a qualquer pessoa que fala inglês, principalmente a um falante nativo, law não é lei, law é direito. Lei, no sentido de lei escrita, em inglês, é statute law. Então, o que a gente chama de devido processo legal, a tradução da expressão em inglês due process of law, a gente deveria dizer devido processo jurídico, devido processo do direito. Portanto, a melhoria, o aperfeiçoamento do sistema de precedentes depende de todos os agentes da jurisdição, de todos os juízes, de todos os desembargadores, de todos os ministros, de todos os tribunais. Causa uma tristeza muito grande nós vermos, como infelizmente vemos ainda, matérias em direito penal é terrível, porque envolve a vida, a honra, a liberdade das pessoas. Eu vejo acórdãos de tribunais insígnes do nosso país desobedecendo súmula vinculante do Supremo, súmula de mais de 5 anos. E o desembargador coloca no voto. Este desembargador não desconhece a decisão do Supremo na súmula vinculante e tal. Entretanto, dentro da minha liberdade de julgador, eu acho o contrário. Isso é uma defraudação da jurisdição, porque ele está tentando fazer prevalecer um convencimento pessoal dele e, com isso, causando sofrimento às partes que vão ter que recorrer, e é óbvio que aquilo vai ser mudado. Ele prejudica a segurança jurídica. Para ele poder fazer isso, ele teria de fazer um distinguishing, e muito bem feito, para tentar mostrar que o caso dele escapa da abrangência dos precedentes e que os precedentes não se aplicam àquele caso. Mas é inaceitável que ele diga que sabe que existe um precedente, que o precedente é aplicável, mas só pela vontade pessoal dele, enfeitada com essa capa de liberdade de julgar, ele se recusa a aplicar o precedente. É como se recusar a aplicar uma lei. Então, nós precisamos trabalhar a nossa cultura. Nós, como magistrados, precisamos entender que o direito não é o que eu acho, o direito não é o que eu penso. Muitas vezes, eu decido de uma forma que eu não gosto, porque a lei manda que eu faça isso, porque o precedente determina que eu siga por aquele caminho. Então, o juiz até pode dizer, na sua manifestação, a sua opinião, mas deve seguir a ordem, porque é ela que conduz a uma jurisdição segura, a uma jurisdição uniforme, a uma jurisdição previsível, a uma jurisdição que dá ao cidadão tranquilidade. E promove, enfim, aquele que é o grande objetivo da jurisdição, que é o estabelecimento da paz social. Muito obrigado a todos, e desculpem eu ter me estendido um pouco mais do que eu esperava me estender. Tivemos, portanto, a participação do excelentíssimo senhor ministro,
do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Navarro. E teremos agora a participação do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, advogado Aldo Medeiros. Bom dia a todos, especialmente ao presidente desembargador Vivaldo, ao vice-presidente desembargadora Zeneide, ao nosso ilustre palestrante. Eu continuo assim achando que o tempo passou rápido demais. Todos nós temos uma ilimitada admiração pelo seu talento, pela sua formação, pela sua forma de agir, e não tenho nenhuma dúvida de que esse momento é extremamente rico para todos nós que estamos assistindo, advogados, magistrados, membros do Ministério Público e demais interessados no direito e na sua boa aplicação. Apenas uma rápida saudação, ministro Marcelo, porque a Ordem dos Advogados foi convidada pela desembargadora Zeneide para ser parceira desses círculos de diálogo que vêm sendo cada vez mais enriquecedores. E dizer o quanto é importante a preocupação que o senhor tem em relação a, digamos assim, a incrementar a aplicação dos precedentes no nosso direito. Ainda ontem, vendo a divulgação do evento, eu fui verificar se estava sendo divulgado nas redes da OAB, e vi um comentário do nosso conterrâneo, o advogado Robson Maia, onde ele registrava que já no final dos anos 90, foi seu aluno aqui em Natal, e já existia essa sua preocupação com os precedentes, e o quanto isso era importante para a boa aplicação do direito. Então, parabenizá-lo pela palestra, parabenizar o Tribunal de Justiça pela iniciativa e dizer que nós, da OAB do Rio Grande do Norte, estamos sempre disponíveis para eventos como este e para aprofundar cada vez mais a discussão dos bons instrumentos que tivermos, dos bons princípios que tivermos que aprender e aperfeiçoar na aplicação do direito. Muito obrigado. Registramos a participação do excelentíssimo senhor desembargador João Batista Rodrigues Rebouças, do juiz de direito Fábio Ataíde. Senhoras e senhores, teremos agora a saudação final, que será feita pela nossa querida vice-presidente da Igreja Corte de Justiça Potiguar, desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Senhor presidente, desembargador Vivaldo Pinheiro, senhor ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, todos os demais que estão nesta sala, eu quero inicialmente dizer que, se estão aprendendo com essa sua palestra, ministro, eu sou a primeira aluna que estou assim absolutamente, nós já cientificada, verificando com a claridade com que Vossa Excelência trouxe um assunto mas tão importante. Realmente, a sua preocupação, eu sei, que eu já tinha ido buscar, como o doutor Aldo Medeiros falou, é antiga. E veja, nós agora tivemos hoje, nessa manhã tão linda, nós tivemos a oportunidade de clarear as nossas ideias, os nossos pensares, e dizer, eu particularmente, como eu aprendi hoje. E aí a minha assessoria, tanto do gabinete, ambos os gabinetes estão aí, as duas, também tirando dúvidas, e nós vamos repetir, nós vamos fazer uma reflexão geral a semana que vem. E eu digo que tudo isso foi possível, doutor Aldo, através desse círculo de diálogos, que não foi pensado por mim, naturalmente, mas pelos assessores da vice-presidência. E esse é um fomento do imprescindível debate entre os agentes do sistema de justiça. É isso que nós pensamos. Vamos trazer todos nós para que a gente melhore, para a gente que adapte, para a gente inovar, para a gente realmente trazer uma realidade que vemos diariamente em nosso poder judiciário. E é muito comum a crença de estarmos
ilimitadamente aptos ao enfrentamento cotidiano de nossas profissões, que, por serem habituais, já estariam inseridas naturalmente em nosso dia a dia e já não seriam merecedoras de aprimoramento. No entanto, no mundo jurídico, seja nos tribunais, seja nos escritórios de advocacia, nas promotorias, defensorias ou em departamentos jurídicos de empresas e instituições, por mais que estejamos profissionalmente preparados, sempre há novos desafios e, para o seu enfrentamento, uma habilidade é fundamental, a boa comunicação. E nós temos hoje um exemplo claro, evidente, que pulsa bastante com essa palestra que acabamos de ouvir. Contribuir para a democratização do acesso à justiça através de uma comunicação direta, transparente e de fácil assimilação pelos sistemas tecnológicos, sem prejuízos jurídicos ou sociais. É esta, seu ministro, é esta a proposta do Círculo de Diálogos, implantado pela vice-presidência do Tribunal de Justiça, do RN. Com a parceria firmada entre este Tribunal Potiguar, através da vice-presidência, com uma assertividade fundamental do nosso presidente, Vivaldo Pinheiro, e a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Norte, os veículos de comunicação, vimos aí várias vezes a Tribuna do Norte, as televisões falarem nesse círculo de diálogos e, especificamente hoje, com a palestra de Vossa Excelência, é a 5ª edição. E temos o prazer, senhor ministro Marcelo Navarro, de recebê-lo com muita alegria. Sempre foi um homem, né, um estudante diferenciado, no seu potencial de estudo muito diferenciado, Herbert e Júnior, que o digam, né? Estão aí assistindo, um em São Paulo e outro aqui em Natal. Mas a gente vê a sua elegância, a sua clareza, a sua firmeza, a sua humildade em transmitir a gente conhecimentos outros que a gente não tinha percebido. Quando eu digo a gente, eu estou falando eu. Pode ser que alguém tenha percebido, mas eu não. E hoje, nossa, como eu estou feliz de termos uma equipe lá na vice-presidência que pensou grande, pensou plural, pensou social, de trazer para todos nós esses conhecimentos. E digo, ministro, aqui já passaram várias discussões, todas elas de vital importância para o nosso ambiente jurídico. Como o doutor Alfredo da Costa, da nossa universidade, como a doutora Tânia Fogaça, do DEPEN, como o doutor desembargador Keppen, que está lá no CNJ, e hoje, Vossa Excelência, que não seria diferente essa fala. Quantas vezes e quantos momentos eu já ouvi, Vossa Excelência, e não cansa, não cansa. Naturalmente, o doutor Aldo disse uma verdade, o tempo voou, rapidamente voou. E a gente, incutindo em nosso pensar, as suas ideias, as suas claras manifestações de sabedoria. Então, agora, nós teremos ainda, no dia 3 de setembro, uma grande live com o professor neurocientista Siddhartha Ribeiro. E assim, vamos, aos poucos, trazendo um momento de enriquecimento do nosso potencial intelectual. Mas, principalmente, o que eu quero destacar é esse homem simples, humilde, que, na minha início, lá em Ceará-Mirim, eu estava falando, quando ainda a gente não tinha toda essa tecnologia, uma máquina de escrever estava ali posta para o advogado, naquela época, doutor Marcelo, fazer a audiência
porque a pessoa que ia fazer estava doente. É uma coisa assim que a gente não acredita. Obrigada, então, por tudo que nós ouvimos hoje, pelo esse homem que o senhor é. Excelente pai, excelente marido, filho, amigos, e que Deus os abençoe. E que a gente hoje possa ter muita saúde, todos nós, para que a gente possa ainda, até o nosso final da vice-presidência, a gente poder trazer tantos outros para nos alimentar a nossa inteligência. Muito obrigada. Fique com Deus. Eu que agradeço as palavras gentis de todos, em especial da desembargadora Maria Zeneide, e me despeço mais uma vez dizendo da minha felicidade de reencontrá-los a todos e ver que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte continua o seu trabalho de cada vez mais buscar aperfeiçoar a sua prestação jurisdicional. Um bom dia para todos. Senhoras e senhores, em nome da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, declaramos encerrada mais uma edição de Círculos de Diálogos, uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte em parceria com a OAB seccional deste estado.